Esse é um produto exclusivo do Terra. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, um bom agora para todos vocês que estão assistindo o nosso sensacional podcast, videocast e bate-papo sem ensaio. Eu me chamo Rodrigo Lima e estou aqui com meu camarada de mesa, Luiz César Pimentel, que vai dar as redes para todos nós. Terra Entreter, Cucamonga Insta. É muita rede. É tudo isso aí, mais as nossas redes sociais pessoais. Segue nossos arrobas aí que vão estar todos aí printados para você aproveitar. Esse que é o podcast mais legal da internet. E hoje nós temos para variar, um grande convidado muito especial. Aproveitar o link metal para dedicar o programa pro Pedrão, Pete Passarel, sensacional, meu amigo. Então, queria aproveitar para dedicar o programa e já apresentar o nosso convidado aqui. Hoje temos um herdeiro da monarquia do metal. A gente não ia falar sobre isso, mas eu tive que abrir com ele. Johan Kisser, muito obrigado aí pela presença, valeu por aparecer aqui pra falar com a gente. Pô, obrigado, eu que agradeço demais aí o espaço, cara, é uma honra pra estar aqui, conversar com vocês e deixar também meus sentimentos ao Pete Passarel. A gente fez uma homenagem a ele no Pate Fest agora. Eu vi. Fez um programa também da rádio que a gente tem no Pegadas, e o Pete esteve lá esse ano, fez um programa ao vivo com a gente, ele e o Guilas. Então é uma perda gigantesca pro metal, né? Falando de metal. Então, sim. Mas mais uma vez, uma honra estar aqui. E também a camiseta do Pete, a camiseta do Sabotagem também. Sabota, legal demais, Sabota. Cara. Legal. Gente nossa. E começar já com a pergunta clássica, que é toda referência se é filho do grande Guitar Hero do metal brasileiro, maior banda do da mundo, história, né? A maior banda da história do Brasil internacionalmente, sim, sem dúvida nenhuma. E aí você me fala que é palmeirense e que você não tá lançando algo no metal, assim. Isso. Conta exatamente, porque você é muito próximo do seu pai, você tem toda a influência do seu pai, e de repente você abre um caminho um pouco diferente. Foi algo proposital? Foi algo natural? Sei lá, cara, acho que Freud deve explicar isso aí. Mas, muito. Eu acho que acaba sendo natural, né? Tentar sair um pouco da asa e não competir, né? É tipo o pai da primeira filha da Martha Argerich, uma pianista, também ela queria ser pianista. Ele falou, cara, vai viver na sombra da sua mãe pra sempre, porque ela é a maior de todos os tempos, sei lá, né? A Martha é uma das melhores. Cara, meu pai é meu herói, ele é um guerreiro, né? Dentro e fora do palco, assim, o que ele fez com a música... Uma música que não é mainstream no Brasil, né? O metal, ter 3 filhos, sustentar os 3 filhos, é um orgulho gigantesco ele trabalhar com música, ele ser esse cara aberto que toca com tantos gêneros, que recebe crítica por tocar com Ivete Sangalo, com Sandy Júnior. Cara, meu pai é o cara que me mostrou Villa-Lobos, me mostrou violão clássico, me mostrou Yes, que é a banda progressiva que abriu o caminho pra eu querer estudar música e ir pra outros lugares, né? Então, cara, ele é meu herói, mas ao mesmo tempo... existe essa comparação, e você perguntou se foi proposital, se não foi. Eu tive muitos projetos de metal, tive o Xerclan com ele, né? A gente tem ainda, é um projeto que a gente toca cover de metal. E o Silks 66. O Silks, você saiu do Silks? Eu tô pra sair agora, na verdade. A gente vai fazer o último show em novembro. O lançamento vai ser agora, né? Talvez em primeira mão aqui. E a gente tá pra lançar um último material, né? São 6 músicas inéditas, mais alguns que a gente lançou esse ano. E é um projeto de hard rock que eu entrei em 2018. Uma banda que existe desde 2011. E lá eu sempre toquei metal, mas é mais hard rock. Já foge um pouco da paletada alternada e tudo mais, né? E eu senti que sempre que eu fui pra esses lados, assim, de metal... Primeiro que também não acho que eu conseguiria... Não nasce em mim musicalmente uma coisa de, pô, vou fazer um riff, ou vou escrever o riff mais sangrento e sujo, que nem eu vejo amigos meus metal. Não é uma coisa que nasce em mim. Naturalmente, pô, eu amo Stevie Wonder, amo Mutantes, essas coisas borbulham dentro de mim. Fala, pô, vou fazer essa ponte aqui, vou fazer esse lado B, vou fazer essa melodia. Então, é uma mistura de natural também com uma coisa meio, talvez, de fugir. Quando eu tive esse projeto que chama Antrum, e agora eu só tenho feito arranjos pra eles, né? Arranjos de música mais western, ou arranjo de cordas, no meio das músicas de death metal, tem umas coisas assim. Mas eu fiz alguns shows, primeiros shows eu fiz com eles, né, tocando paletada alternada, e aí tava um monte de road, um monte de amigo do meu pai, um monte de gente, e os olhares acho que são muito... você não consegue tocar
puramente ali, né? Você se sente intimidado ou as pessoas já estão, sente... tipo, teu pai fez história, eu tava lá na Aramaçã em 89. Assim, tá. sabe? Chataraço isso, né? Então, cara, eu não acho que... Eu também, como falei, né? Não tá no meu sangue, talvez esteja no meu sangue, mas não tá na minha alma querer batalhar para mais um capítulo do metal ou do heavy metal, entendeu? Entendi. Mas sim, naturalmente, a arte, né? A pintura, a música, a composição, o arranjo, essas coisas são naturais. Não é que eu quero entrar em mais um lugar aí, tem um espacinho pra mim, não. Uma coisa de dentro mesmo, eu sou apaixonado por música e, por que não metal? É o caminho inverso, né? Não é, eu vou seguir o metal, é na verdade dentro que fala, cara, você tem que falar isso aqui, né? Então, é um pouco romântico, mas acho que é verdade. Eu vi o Silk se abrindo pra uma banda, foi o Guns N' Roses? Quem que vocês... O Aerosmith, eles abriram. Eu não tava na banda ainda, foi 2016. Eu tava lá também vendo eles. E aí agora a gente abriu pro Titãs, no ano passado, o Titãs Encontro. Foram 4 Allianz Parque lotados. Cheíssimos. E Ribeirão também a gente fez, Ribeirão Preto. A gente foi junto no primeiro Patfest. Fomos. E seu irmão cantou. Sim. E sua irmã também cantou? A minha irmã dá uns gritos lá. Ela começou, ela tocava teclado, mas pegou trauma de palco. Hoje ela é maquiadora de cinema, super, assim, pode crer. Estilo thriller, né? Fazer... Genial. E o seu irmão também tá indo pra Meu irmão música? Agora começou produção musical, estudar produção. Ele gosta de trap, gosta de sertanejo, gosta de Stevie Wonder também, gosta de vários estilos, né? Não muito metal. E ele também cantou agora de novo nesse Patfest, cantou uma música do Stevie Wonder e tem cantado cada vez melhor. Sua mãe gostava de sertanejo, né? Gostava, ela viciada em Chitãozinho e Chororó. Então, a mãe a Paty, que é a figura Mãe Trícia, né? Conhecido como Mãe Trícia, e o seu pai, agora vocês todos fazendo um trabalho incrível sobre cuidados paliativos e... você está muito envolvido com isso também? Sim. Ou acaba sendo mais seu pai? Eu queria entender como filho, como é que você encarou essa parada. Então, vamos passando, assim, sem querer... Mas falando do meu pai, né, aproveitando essas deixas e aproveitando para falar fora do palco, né, essa figura que, meu pai como guitarrista, como solos emblemáticos, como pegada também, notas, 2 notas, você já sabe que é o Andreas Kisser, isso todo mundo sabe, né, eu admiro ele muito por causa disso. Mas o processo da morte da minha mãe, a maneira que meu pai tratou todo mundo, as pessoas próximas, distantes, abriu as portas para todo mundo ter o seu tipo de luto ali, né, cara, meu pai é um diplomata mesmo, assim, um cara muito cabeça aberta, assim, e depois de todo aquele negócio, né, aquelas máquinas de hospital, aquele som, aquele convívio, todo mundo saturado daquilo, meu pai querer falar da morte, levantar essa bandeira, foram vários aprendizados ali, né, foi a morte da minha melhor amiga, foi uma semana muito, muito complicada, né? Na terça-feira eu recebi o telefonema do meu pai, falando que não tinha jeito mesmo, né? Alguns familiares meus já estavam consolados, minha irmã já estava falando isso, eu estava falando, nossa, a Júlia tá louca, até meu pai realmente me ligar e falar, cara, não tem jeito, isso foi na terça-feira. Na quinta-feira ela queria descansar mesmo, né? Iam sedar ela, a gente teve que dar um tchau, o que muita gente fala que é um privilégio, né? Eu aceito também como um privilégio com meu pai. Mas que difícil, cara, né? Muito. Ter que sair da sala uma hora, ter que fechar aquela porta. Cara, se tivesse um filme da minha vida, uma boa... Se tivesse 2 horas de filme, 40 minutos ia ser aquela cena lá, né? Cara, foi tudo muito difícil. E além da minha mãe, também foi a morte do casamento dos meus pais, cara. Um casamento que eu admiro imensamente, assim. Depois que acabou, mais ainda, né? Como meu pai é um cara respeitoso, como minha mãe foi uma pessoa gigantesca. E lá, assim, a minha mãe até queria descansar, queria ver os 3 filhos. Queria me ver meu irmão e ver minha irmã. Mas ela abriu o olho, né? Meio sedada ali, falava, Déias. Falava do meu pai, assim. Aquilo foi muito forte pra mim, saca? Foi muito... Foram vários ensinamentos, E a gente tava falando do Mãe Trícia, né? Depois disso, cara, a gente viu que normalmente nesse lugar de leito, às vezes a mãe ou a sogra ou o sobrinho, um tem uma religião, tem outra coisa, aí um quer cremar, outro não quer. A minha mãe sempre foi muito aberta e sempre a gente falava, pô, mãe, que isso, ficar falando dessas coisas. Ela falava que queria travesseiro e pijama e cobertor no caixão, queria um caixão de madeira escura. Isso antes do câncer, antes da gente falar, pô, mãe, para de falar besteira. Mas na verdade ela tava certíssima, né? E a gente só consegue falar dessas coisas em vida. Falar se eu quero ser cremado ou não. Por exemplo, minha família inteira quer ser cremada, eu não. Todo mundo, você é louco, ser cremado. Pô,
pô, eu queria decompor, sei lá, me chama de louco ou qualquer coisa, cada um tinha uma ideia. Assim, e que cortando os pedaços, exato, deixando me taca pros no mar, abutres, ou seja, assim, também pode ser. Mas é legal falar em vida essas coisas, né? Meu pai tem batalhado por isso, assim, falar o Testamento Vital. Ele falou do Antônio Cícero, se eu não me engano o nome, do cara que no dia do Patfest, terça-feira agora, fez a própria eutanásia. Ele é o irmão da Marina Lima? Isso. Tá. Que coisa, né, cara? É um brasileiro lá e foi no mesmo dia do Patfest. Um baita de um poeta, um cara super da Academia Brasileira de Letras, e o único país que permite a eutanásia para estrangeiros é a Suíça. Ele fez todo o processo para isso, justamente, porque ele estava com Alzheimer e ele falou assim, eu tô perdendo completamente a... Eu li a carta final ali dele. Que coisa, cara. Mas enfim... E sobre isso da morte, assim, né? Isso acabou refletindo em mim bastante. Lógico, tô envolvido nisso, né? Os Patfest pra caramba, a conscientização da causa. E também fui pra a Favela Compassiva, é um movimento que tá junto com o Mãe Trícia, que faz esse acesso tanto em Belo Horizonte quanto nas favelas da Rocinha e tal. Eu fui lá, depois do primeiro Patfest a gente juntou 90 mil reais, no segundo foram 50, esse acho que também 50, né? Altos e baixos, mas é sempre, todo ano, o ano que vem já tá confirmado, sempre trazendo toda essa grana, né, beneficente pra dar pra Favela Compassiva. Cara, eu fui lá e é um trabalho sensacional. Eles chegam num lugar de difícil acesso pra caramba. Um senhorzinho de 80 anos que mora num quadrado com o teto meio mofado, que já tava bem limpo, já tava bem arejado, assim, que eles chegaram lá, falaram, o cara já tava... Isso que é o cuidado paliativo, né? As pessoas falam, já vai morrer, então larga aí. E na verdade não, né? A dignidade até a morte, todo mundo vai morrer, né? Se você parar pra pensar, todo mundo já tá morrendo. Então a Favela Compassiva, ela faz isso com as pessoas que não têm dinheiro, não têm acesso à saúde, ou não tem... Pelo menos tem uma casa legal no meio da favela, você sobe lá, tem máquina de lavar, tem ar-condicionado, mas o acesso pro Uber até o hospital é impossível e a senhorinha ali não tem. Então a Favela Compassiva age aí, né? E esse ano a gente tá doando pra Favela Compassiva de Heliópolis, que faz esse trabalho legal aqui em São Paulo também. Então é sensacional, cara. É um orgulho fazer parte disso. Mudando assim, radicalmente pra música, me deu muita satisfação quando eu peguei o seu trabalho solo recentemente, ver a repercussão, ver que você foi elogiado pela família do Tom Jobim, uma coisa inusitada, mas muito satisfatória para quem está acompanhando de fora. Como foi para você? Como é que você chegou? Conta um pouco do trabalho, como você chegou e como você foi recebido e a sua impressão sobre isso. Pois é, vou dar uma pincelada rápida ali de onde a gente estava, né? Eu gostava de metal quando era adolescente, escutava só Êxodos e Metallica, queria ser o James Hetfield. E aí, alguma coisa aconteceu na minha adolescência que eu comecei a escutar Pink Floyd. E aí o Pink Floyd, o Yes, o Frank Zappa, eles começaram a abrir um lugar que eu falei, putz, não é só tirando música do Slayer de ouvido, que tem alguma coisa aqui no Zappa que eu preciso estudar. E uns amigos meus já estavam chamando terça maior, terça menor, falando armadura de clave. Aí eles estudavam na Fundação das Artes em São Caetano. Isso me fez ir estudar lá. E aí eu comecei a ficar viciado em... Comecei a conhecer um repertório que eu não conhecia, Debussy, Stravinsky, né? Stravinsky começou a ser o lado B, assim, eu escuto isso aqui. E aí eu esqueci Iron Maiden por um tempo, assim, né? Hoje sou apaixonado de novo, Judas, tudo isso, mas comecei a ficar apaixonado pelo repertório clássico e comecei a conhecer a música brasileira de outro jeito, né? Chico Buarque e Tom Jobim. E naquele jeito do metaleiro que põe várias barreiras, né? Eu mesmo tava... Será que eu posso gostar disso? Será que eu posso gostar de Tom Jobim? Acho que né? Tem quem veio do metal, quem veio do punk, sempre tem esses limites aqui, né? Exato. E foi um trabalho comigo mesmo, gostar disso, né? E aí depois ficar apaixonado por isso e começar a tocar, né? E aí acho que é um choque, às vezes, pra alguns fãs do meu pai que vão escutar minha música. E tem ali uma música que é só piano e vozes femininas, super inspirado no Tom Jobim. E é uma música que fala da passagem da minha mãe, né? Como eu vi isso, a música chama Membro Fantasma. Aquela síndrome de quando você perde um membro, você tem uma reação, ainda tem uma coceira. E eu sou super cético, né? As pessoas estão sempre batendo no ombro, falando, ela tá aqui com você, o amor dela vai estar sempre com você, ou ela tá te vendo, assim, tá te acompanhando. E acho que é uma coisa óbvia, né? Uma coisa que eu mais gostaria de escutar, ela tá aqui, né? Na verdade, eu tô triste porque ela não tá, na verdade. E aí, Membro Fantasma meio que explica um pouco essa sensação do que é esse fantasma, né? Do que, às vezes, alguém pergunta, você tinha mãe? Aí mesmo eu falo, putz, cara, ela era de tal jeito, a pessoa, tá. Não falo, não, você não tá entendendo, sabe? Esse fantasma começa a ficar meio difícil de pegar, difícil de explicar. Fala, cara, ela tava exatamente aqui, velho, como pode, né? Então a música acho que fala um pouco dessa falta que faz. E essa influência gritante de Tom Jobim, né? E você perguntou sobre o Daniel. Na verdade, eu mandei essa música pra um monte de artista, mandei pro Rodrigo também, acho. E mandei pro Kiko Zambianchi também. Aí o Kiko, cara, isso é Tom Jobim demais, que maravilhoso, vou mandar pro Daniel. Mandou pro Daniel e o Daniel mandou um áudio super legal que eu mandei pra Dri depois, a assessora de imprensa que tá aqui comigo, Dri Baldin. E aí ela redigiu num texto ali e colocou na imprensa também, assim, o Daniel falando, pô, que massa, cara, parece meu avô mesmo. Legal. Foi legal pra caramba isso. Patrícia, eu lembro as cores da infância.
sem querer te pressionar, até porque quando eu tinha a sua idade, eu tava dentro de uma van querendo mandar todo mundo a merda e fazer turnê onde eu pudesse, Deu em certo. qualquer lugar. Não sei, acho que funcionou, né? Tô aqui 30 e tantos anos depois. Mas existe algum objetivo? Onde você quer estar, sei lá, com 30 e poucos anos? O que você aonde você tá querendo ir nesse momento com a tua música e com a tua produção? Cara, eu sou um pouco romântico, né? Tipo que até, né, a gente tá sempre voltando nos que a gente já falou. Isso também parece música sonata cíclica, né? Tá voltando o tema sempre. Mas a gente falou da minha mãe, antes eu já romantizava, assim, né? Perdi alguns amigos, eu perdi a minha prima pro câncer, perdi um melhor amigo também com 21 pro câncer. E aí eu já romantizava, assim, falando, pô, se eu não tiver nada, né? Escolhendo ser músico, né? Essa dificuldade do dinheiro, a minha cabeça tá sempre ou vou ganhar um Oscar ou vou virar mendigo, né? Então, ou eu assim tento, que provavelmente funciona. não vai ser nenhum dos dois, né? Mas continuo sonhando com o Oscar, de trilha sonora, quem sabe. Vai nessa, mano. Mas eu acho que mais do que Oscar ou Grammy ou prêmio é agenda lotada de show. Acho que eu gostaria muito. Trabalhar. Fazer trilha sonora de filme seria muito legal, trabalhar bastante. E romantizando, né? Pô, perdi minha mãe, o dia seguinte tava lá no piano. E também relativizando a vida, né? Posso perder a minha namorada, que eu tenho vários planos com ela. Posso perder meu pai. Vou perder meu pai, né? Se eu viver bastante. Vou perder meus avós. Tenho meus irmãos. É o fluxo, é assim que tem que ser, na real. Deles. Exato. Então comecei a pensar, até perder um membro também. Posso perder tanta coisa, assim. Não. Cara, cada vez mais eu romantizo a música, assim. Esse negócio de... Cara, lasanha, quanto mais você come, você engorda, né? Café, você toma 4 no dia, você já tá... Álcool, parei de beber, porque não adianta investir nisso. Música, quanto mais eu invisto, mais ela me retorna, né? Dinheiro dá pra retornar mais ainda. Só que de alegria, de conhecer pessoas, de satisfação própria, né? Terminar uma composição que eu mesmo gostei, já é o 100, né? E apaixonado por essa música clássica também, que eu aprendi a gostar, e aprendi a estudar, e aprendi a dar aula, e aprendi a analisar formas e tudo mais, eu começo a sonhar cada vez mais em ter essa coisa, pô, chegar a fazer uma sinfonia, né? Ou 2 sinfonias, ou fazer um trabalho de quarteto de corda, ou lançar mais álbuns. Eu acho que o objetivo maior é esse agora. 27 anos nas costas, você falou de 30, né? O dinheiro, o capitalismo, ele tá aí batendo na porta. Vai estar até o fim da tua vida, ó. Pode e te sendo contar. músico, né? Acho que hoje eu só não me sinto completo, assim, de conhecimento de como eu tô tocando, eu me sinto muito bem com as minhas pinturas e tal, com os estudos, mas o dinheiro é aquele fantasma, acho que tá aqui, estabilidade assim, financeira ninguém fala, né? Você chega lá, né? Então acho que esse é o desafio agora, né? Eu tô abrindo horizontes aí também, fazendo curso, tenho guitarra signature pra sair e tentando trabalhar esse trabalho solo. Vão te pagar por isso ou vai ser aquela coisa? Cada guitarra vendida tem uma porcentagem ali pro artista, legal. o que é muito legal. A 6 Signature legal, é muito isso. massa. A 6 é uma marca que faz um negócio muito legal pros artistas, assim, tanto do evento, da venda do ingresso, das porcentagens, das camisetas, assim. Uma marca que cuida bem dos artistas, é uma honra estar ali com os caras, é uma honra ter uma guitarra com o meu nome, tá linda, feita à mão ali, aqui me deram um case bonito, Seymour Duncan de captador, tô usando, e eu sempre fui, né, sempre cresci já quando a galera vai conversar assim, minha primeira guitarra foi uma tonante, eu falo, pô, vou trocar de assunto aí. Porque a minha meu já pai foi me deu uma brutal, né? Mas é legal, porque eu cresci nisso, assim, sempre acostumado com bons instrumentos, assim, o que é muito bom também. Ótimo. E é difícil também, né? Música, ótimo. Infelizmente, é uma coisa cara, né? Você vê bandas como Yes, Frank Zappa, tudo que eu falei, são também... Ou o próprio bateristas que têm saído do Brasil hoje, né? O Eloy, o Bruno Valverde, são pessoas que tiveram um berço familiar. Infelizmente, a música é de difícil acesso. Tem muitos trabalhos também que levam música clássica, né? Violino pra favela. Eu acho que também, romantizando música, uma caneta e um papel já, como Sabotagem ou Racionais, já é, né? Alguma coisa, mas falando disso, instrumento que afina, instrumento de qualidade, infelizmente é difícil, é caro, eu sempre tive isso. E falando da 6, quando eu pego o instrumento da 6, eu não sinto que briga nada com as marcas gringas, assim, é pau a pau, é maravilhoso e vale a pena. Você tem uma trajetória um pouco peculiar. Você teve toda a influência musical, mas um pouco peculiar hoje em dia, que eu não vejo muita gente buscando uma formação tão forte na música. É mais uma geração mais imediatista de aprender os acordes, já que é palco, tocar. E eu vejo uma similaridade na sua formação, começando mais no pop, no rock, no metal, e caminhando para o erudito, parecida com talvez o Zappa mesmo, que você citou algumas vezes. Você acha que é uma referência isso tudo? Com certeza. Que você abrir todas essas possibilidades e conseguir construir uma música tão rica quanto você constrói hoje, que pode vir num hard rock, no Silks hard rock, na sua própria música, ou pode vir num piano com influência de Tom Jobim? Cara, acho que música é infinito, né? E acho que qualquer desafio, faz um hard rock aí sobre pipoca. Acho que se você der pra 15 pessoas, uma vai fazer não existe música boa, né? E música ruim também, né? Cada um vai fazer um objetivo, um vai fazer
uma música dançante, outro vai fazer uma música com harmonias vanguardistas. Mas me perdi aqui no que você tinha perguntado. Sobre o estudo, né? Então, sobre essa formação toda que você teve, que você tem uma formação erudita até de... Cara, eu acabei me apaixonando, sabe o quê? Eu, junto nessa fase Zappa e adolescência, assim, eu fui me vendo cada vez mais ateu, né? Sempre com a carta de Deus na mesa, né? Eu até brinco com isso, assim, e o meu pai sempre fala, só de discutir Deus, ele já existe, né? Então existe o Deus Barba Vermelha, existe o Deus, existe existe o caso dele com o Derek, eu até brinco, Deus né? Do South Park, né? Existe, a imaginação humana é gigante, né? O Senhor dos Anéis existe e de alguma maneira tudo isso existe, né? As sinfonias existem, né? Toda a imaginação humana, ela é forte. Mas eu digo assim, eu fui me tornando muito cético e fui apaixonado por ciência, comecei a ver muito vídeo no YouTube de Richard Dawkins, Neil deGrasse Tyson, esse tipo de coisa, assim. E pra música, acabei indo nisso também, né? Acabei vendo que a revolução do punk, com todo respeito ao punk, mas os caras botaram uma jaqueta de couro, uma revolução estética, e aí eles foram lá e falaram, dane-se a tradição europeia, não sei o que, pegaram uma guitarra com o sistema temperado, né? Ali que foi descoberto no monocorde do Pitágoras, lá na Grécia Antiga, e fizeram tônica, tudo europeu, tudo europeu. Fizeram o Mozart, mas tudo tiraram europeu. Um pedacinho do Mozart e botaram lá, então não revolucionaram nada, né? Enquanto você vai no Brahms e no Wagner, quando eles revolucionaram, eles estavam olhando o DNA do acorde, né? Falar, o que o acorde é feito? Tônica, terça e quinta antes? O que a nota é feita? E no Schoenberg, né? Quando você vai estudar a harmonia de Schoenberg, que é onde eu estudo vários tratados de harmonia, mas o Schoenberg é um cara que fez no começo do século passado, 1913, tratado de harmonia, assim, e ele que começou o atonalismo, ele que deu o próximo passo, né? Ele que falou, olha, fazer uma música sem casa, né? A música vai terminar, a galera não vai saber bater palma porque não tem uma nota que realmente impera entre todas elas. Tonalismo, né? O sistema tonal. Então ele fez o livro falando do sistema tonal melhor do que ninguém, talvez, né? Isso é relativo. E também deu o primeiro passo do atonalismo, do decafonismo, né? E lá no Schoenberg ele mesmo já falava coisas de charlatões que fazem livros que ensinam um acorde, com um acorde diminuto você modula para vários lugares, mas sabe, esses tricks, faz esse solo aqui, se você copiar essa escala. Então desde lá já tinha isso, ele já estava reclamando de como a música já estava... Acho que a gente vive com isso sempre, né? E o que eu tava dizendo, fazendo esse paralelo com o Richard Dawkins, ciência e tal, eu comecei a ver cada vez mais que pra revolucionar, ou pra entender cada vez mais, ou tipo falando, beleza, eu quero me destacar, quero ser músico, meu pai é músico, como que eu realmente não vou ser um charlatão, né? Como não quero apostar e falar, será que vão acreditar? Não, o negócio que eu tô fazendo é de verdade, né? E cada vez mais olhando o DNA da música, né? E no meu curso também tô querendo cada vez mais na aula, o Schoenberg, querendo basear o sistema tonal, ele vai cada vez mais no quê? Na série harmônica, que é o fenômeno de quando você toca uma nota só, ela reverbera outros sons. Uma onda, ela não é feita puramente de uma onda só, uma linha. Ela é feita de outras. Quando você divide uma corda no meio e faz um harmônico, gera a oitava. Em 4, a oitava da oitava. Sempre que dividir em 2 ou 4, assim, vai sendo oitavas. Quando você divide em 3, aparece a quinta. E isso é um fenômeno que gera a coisa dominante, né? Quando eu toco o dó, nele, fortemente, aparece um sol, como se esse sol fosse gerado por esse dó, naturalmente parece que esse dó, ele nasceu de algum lugar. E naturalmente ele gostaria de resolver num fá. Que é isso, né? Um dó maior é a dominante do fá maior. E a partir disso, de uma coisa científica e justificando consonâncias, dissonâncias, o Schoenberg vai desenvolvendo e erguendo todo esse sistema, né? Cara, eu me apaixonei por isso, né? Aí você falou, sobre estudar, sobre pautar. Acabei virando um nerd, apaixonado mesmo por música, que quer estudar cada vez mais e dar o curso e fazer, né? Dar o curso é bom. Tem gente que gosta. Dar o curso. E eu vou começar a dar o curso agora também, cara. Tudo bem, não tem problema, a gente não se importa com isso. Cara, eu quero fazer um curso online, assim, eu já dou aulas, né? Mas você tá aqui num tete-a-tete, você vai pra lá, vai pra cá, dá exemplos. Agora, fazendo o curso, eu quero 15 minutos pra falar disso. Então, tô estudando um pouco, assim, e vou começar a gravar. Provavelmente no começo do ano que vem eu vou vender, assim, vou fazer em aulas, né? Em pacotes, uma introdução, mais ou menos falando das 4 propriedades do som, de como ler, ritmo, leitura, basicamente um pouco de leitura, e aí depois já ir pra pastas harmonia, contraponto e análise, principalmente. Putz, eu sempre quis aprender música, cara. Então, cara, ainda chego lá com 60. Pô, é muito bom, velho. E aí não tem idade, e também não tem só estudar música pra ser o Beethoven, ou pra ser... Todo mundo tinha que estudar música igual todo mundo estuda matemática, cara. Exato, eu falo isso pra minha filha, cara. É muito bom estudar música, velho. Então, você acabou de dar uma aula de ciência musical aqui nessa última resposta. Falei pra caramba, né? Não, é isso mesmo, você ouve música hoje como ciência ou você ouve música como 99,999 dízima periódica? Então,
Eu acho que tem isso aí, né? Até na primeira aula do curso eu falaria isso. A gente consegue ver padrões, consegue ver esse negócio da consonância e da dissonância, ritmos, coisas de cadência, finalizações, consegue entender padrões históricos, como que o Beethoven estruturou a nona sinfonia. Olha, antes já tinha essa forma sonata, começava A e B. Aí o B começou a ficar grande e começaram a retomar o A. Ficou A, B, A. Aí começou a ficar grande, esse B começou a virar... Por aí vai, né? Você consegue ver. Agora sempre vai ter a parte misteriosa da vida, né? Da mesma coisa da ciência, o Richard Dawkins, né? A gente não sabe como o universo foi criado. E essa parte misteriosa na música, ela existe também. Melodia, principalmente, você consegue ensinar assim, ó, começa a tatear as notas dos acordes, da harmonia, aí começa a tentar uma nona e tal. Só que uma bela melodia... Falta uma explicação, né? Por que aquela melodia do Tchaikovsky é tão linda, né? Ou eu também sou apaixonado por metal, também gosto de Milton Nascimento, assim, começa a ficar essa coisa meio parece que é super elitista, distante da realidade. Eu ia falar isso agora, porque a gente tava falando... então, a gente tava falando Sabotagem. sobre sair dessa formatação eurocêntrica e a gente cada vez mais entrar nessa formatação, entendeu? Tem a tradição eurocêntrica do sistema temperado do piano, mas essa coisa da série harmônica, ela é universal, né? Sim. Ela não sei em Marte se é igual, mas acredito que na Lua tá um pouco perto, ainda seja parecido. Sim. E a música hindu sofre as mesmas... E eu ia falar sobre isso agora, sobre as escalas indianas, sobre sobre as coisas de batuque. O ritmo dos caras é absurdo. De percussão africana, que já levam para outros... Os hindus e outros... Os japoneses e os chineses... São mais notas... São mais... Eu ia falar dos japoneses, eles têm a pentatônica, né? Vários tipos de pentatônica, escalas com 5 notas. E os hindus, eles têm quartos de tom, né? Que a gente tem semitons, 12 semitons uma oitava, né? Pop, quando você divide no meio, a gente dividiu em 12. Por causa do Círculo das Quintas. O Círculo das Quintas começou o movimento porque o Pitágoras, com aquele instrumento que era uma corda só, ele falou, pô, em dó tem uma nota aqui que é sol, então eu vou afinar em sol. Aí ele achou ré, e foi aquela coisa da quinta que eu expliquei brevemente aqui, que gerou o movimento do sistema ocidental temperado. Mas os hindus, eles têm mais notas. Agora, você nunca vai escutar uma música hindu, pam, 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 essa coisa pop. Pam, pam. Nem pop, assim, digo de... Sabe essa coisa do jazz de, modulei, agora eu tô em ré. Modulei, agora eu tô em mi, aí eu fiz uma cadência do 2 e fui pro 1, sabe? Essa coisa de direção. Não entendo, mas eu entendo. O que eu digo é que a música hindu, ela é modal, né? Então, por mais que ela tenha mais notas, ela fica... Assim, não existe melhor ou pior. Cada uma tem um objetivo. É a mesma coisa do cachorro, escuta muito melhor que a gente, mas ele não entende harmonia também. Então, ele escuta muitas notas, mas... Sabe o que eu quero dizer? Não existe pior ou melhor. Cada civilização desenvolveu um sistema, e eu também acho o ocidental pica. E hoje em dia o que aconteceu foi isso. O Villa-Lobos... Tô falando pra caramba, né? Vai que vai. Mas o Bartók é um cara na Europa que ele começou a fazer, no começo do século passado, século XX, fazer um movimento nacionalista, né? De pesquisar música folclórica. Viajou a Europa e até o norte da África pra caramba e pegou músicas regionais, folclóricas, e começou a somar isso na tradição europeia, né? E o Villa-Lobos fez a mesma coisa aqui. O George Gershwin e o Charles Ives fez a mesma coisa nos Estados Unidos. E por aí vai, né? No mundo inteiro teve esse movimento. E na música hindu também. Então, hoje em dia, a música que a gente faz é uma mistura de tudo isso. De música jazz, com música clássica, com música regional, com música folclórica, com música hindu e pentatônica japonesa, né? Hoje em dia, século XXI já misturou tudo. Então, a música ocidental já é uma música mundial e pegaram os melhores de todos os mundos, sabe o que eu quero dizer? Com essa bagagem lógica e objetiva, isso você traduz para sua música, tendo tanta essa bagagem? Ou, por exemplo, o trítono do Tony Iommi te incomoda hoje em dia? Não, que isso, pô. O trítono é essencial. O trítono tava lá no bar também, né? O trítono é essencial pra música tonal, né? O trítono tem que resolver. Ele incomoda todo mundo. E todo mundo quer que ele resolva. E é por isso que todo músico usa. Ó, vou usar isso aqui porque... Pra encher o saco. Tem que tensionar pra resolver. Qualquer filme é assim também, né? Você cria um clímax. É difícil, cara. Aqui eu tô num puto discurso rebuscado, né? Vai de professor. Que vai, nego. Vai então, que mas vai. Ele perguntou sobre a música, né? Na hora é difícil aqui, pô. A pessoa vai escutar minha música e falar, não tô vendo. A música é uma coisa, né? Assim, ninguém explica 2 acordes do Pink Floyd lá. Eu posso explicar, Mi menor e Lá maior. Ele tá falando que vai pra lá, mas nunca vai. Ele fica nessa coisa modal. Eu dórico, né? 2, 5, 2, 5. É maravilhoso. Agora, é o que eu falei do mistério, né? Tem alguma coisa ali que não se explica, tem alguma coisa no groove. É a mesma coisa de baterista também. Não é toca isso aqui que tá escrito. Aí o baterista vai lá e toca e fala, não é isso. Aí dá pra
outro. Aí chega um e fala, cara, é isso. É isso aqui. E eu não sei explicar o que é, mas bateria é um dos principais que é isso, né? Então... Deixa eu viajar também, assim, deixa eu dar uma filosofada. Eu sou talvez o menos músico aqui da mesa, e eu li muito sobre filosofia, e eu li muito sobre Descartes. E eu acho que a música ocidental ela se resolveu muito dentro do gráfico cartesiano. Né? 2 mais 2, 4, pontos de encontro, pontos de... e tudo mais. E quando eu lá atrás descobri sei lá, o hip hop, o punk, o skate punk, aquelas coisas tudo errado, tudo atravessado, eu comecei a desconstruir essa lógica cartesiana dentro de mim. E ali, dentro do meu caos de vivência, dentro do meu conflito com meu pai, que eu tive um conflito brutal com meu pai, eu fui desconstruindo isso para chegar nessa forma de produzir, existir, musicalizar, absolutamente não cartesiana. Sim. Entendeu? E... eu consigo ver isso em você, mas funcionando de outra forma. Pois é. Funcionando por outro caminho, sacou? Eu acho que é extremamente fascinante, porque logicamente e ilogicamente, no final das contas, a gente tá vibrando dentro de uma... Sim. Eu não tenho um nome pra isso, uma doideira, sendo bem capixaba, uma doideira universal, assim. Sim. De uma vibração de... São Paulo tem uma vibração, tem uma música. Quando eu acordo de manhã, inclusive, que me incomoda muito, que é a música do ônibus, né? Que é a música do... E tem até o freio, às vezes. E às vezes tem o... Bom dia, Dona Maria! Sacou? E a gente vai encontrando a música dentro da gente nisso. E eu absolutamente tô vendo isso em você agora. Cara, eu acho que algumas coisas vale a dizer disso. Não sei se eu viajei demais. Porque eu falei bastante, fica super elitista mesmo. A filosofia acho que também sofre disso, né? Sofre a filosofia muito. Da faculdade e a filosofia no dia a dia, né? Fica uma distância gigantesca, dificuldade de fala. E a música verbalizar é muito complicado. Alguém chega e fala, pô, escuta esse disco do Judas, o que você tá escutando? Eu tô escutando Bar, escuta isso aqui. Fala, ih, nossa, que nojo, que mimado. Que nariz em pé, né? E eu ia dizer, o Milton Nascimento, o Paul McCartney e meu pai fizeram revolucionar a música, no meu ver, os três, né? O Paul McCartney não preciso dizer. O Milton Nascimento é reconhecido mundialmente. Meu pai fez o Roots, assim, fez uma revolução mundial de heavy metal, new metal, né? Iniciou um estilo. Nenhum deles sabia falar o que era uma terça maior, mas eles fizeram o que eles fizeram, né? O ouvido, ele é muito mais inteligente que todo mundo. A minha avó fala, eu não entendo nada de música. Toca uma música aí pra gente no piano. Eu faço, ai que horror, negro. Ela fala assim. Então, ela sabe que aquilo é feio ou que é bonito, a partir do senso estético dela. Ou se eu desenho uma mão que é muito fina, a pessoa olha e fala, eu não entendo nada de desenho, mas tá faltando um dedo ali, ou tá sem unha. E quando a pessoa olha a Mona Lisa, ela fala, ela não entende pintura, mas ela olha, é universal, o olho e o ouvido, eles estão anos-luz, ele entende muito mais. Tipo um aluno quando erra um exercício fala, pô, meu ouvido tá estranho isso aqui, cara, eu coloquei uma nota, porque o ouvido sabe que tá errado, sua cabeça que ainda não entendeu, né, por aí vai. Também errado e certo é relativo. Onde eu ia chegar também, você falou de barulho de São Paulo. No século passado também teve o John Cage, conhece? John Cage. John Cage é o cara que fez a música que é Silêncio, 4:33. E essas filosofias começaram a borbulhar, né? O que é música? Stravinsky também discute isso pra caramba. Se o que os pássaros cantam é música, se o sol é música, se isso de São Paulo é música, ou será que isso só vira música dentro da gente? Será que a Mona Lisa... Isso é muito filosófico também, né? Mas será que a Mona Lisa na parede... O que a Mona Lisa é na parede se a humanidade inteira morrer? Qual que é a diferença dela? Nada, né? Nada. O que é a diferença da sinfonia do Beethoven e de um barulho de ônibus? Acontece dentro da gente, né? Dentro da gente que a gente separa. Talvez para um cachorro tocar o barulho do ônibus ou tocar a sinfonia do Beethoven não muda nada no dia dele. Mas no nosso muda tudo, né? Então a arte eu vejo hoje como uma coisa humana. Não tô batendo martelo aqui, né? Minha opinião. Mas eu vejo como uma coisa humana. Tipo, o sol é arte. Pô, se ele entrar em... Se eu ter a percepção dele e falar, pô, o sol é arte, aí ele vira arte. Mas ele por si só, e o Stravinsky fala isso, o canto dos pássaros pode ser arte, né? Eu posso escutar e na minha cabeça imaginar a arte e a partir disso fazer arte com isso, né? Então, é minha visão disso. Mas é uma discussão gigantesca. O que é arte, né? Pô, não, é genial. Muito legal, muito legal. Deixa eu fazer só uma pergunta. Música é vibração. Sim. Você consegue ouvir as músicas dos lugares onde você está? A música de fundo de São Paulo, a vibração? Porque eu noto energeticamente, aqui eu estou também viajando, filosofando, se eu vou na Avenida Paulista, eu sinto uma vibração. Sim. E é algo diferente. São Paulo tem uma música, uma vibração de fundo que você sabe que se acordou em São Paulo. Sim. Sem necessariamente estar o ônibus ou o freio.
se você acorda no interior, tem outra vibração. Lembrando que você mora no centro de São Paulo, né? Uhum. Eu acho que é louco isso também, tô aproveitando que a gente tá filosofando, como... Falando da parte misteriosa da música, que não tem explicação, né? A gente é ser humano e a arte só acontece dentro e tem um monte de tempero de hormônio, né? Uhum. Então, trilha sonora de filme é muito louco por causa disso, né? Você nem percebeu, mas tem um... Aí... Quando acaba aquilo, você fala, nossa, o negócio tava tenso. E no seu dia a dia também, você acordou feliz e tal, mas você chega na Paulista e tá uma música meio... Aí quando passa, você fala, pô, tava... Sabe, eu acho que a música tem um poder que a gente nem controla. De tá aquela notinha ali no fundo, você falou, né? Às vezes não é nenhuma nota, às vezes é uma vibração do ambiente, né? Várias notas acontecendo, né? Vários hertz. Mas é... E isso mexe com a gente, né? A gente acaba ficando tenso, ou uma música relaxa a gente e tal. Não necessariamente ser música, mas lógico, cara. O ouvido a gente não consegue fechar, né? E tá tudo sempre vibrando. Tá tudo sempre vibrando, né? Nem essa mesa tá no 0 Kelvin. Então a gente não ouve, mas essa mesa tá fazendo uma vibração também. Som. Então é muito louco mesmo. E a parte que a gente não explica, né? Que tudo isso tá influenciando a gente pra caramba, cara. Esses barulhos, por isso a ansiedade também, esses sons. É complicado. E a gente vai... E na trilha sonora de filme isso é muito nítido, né? As cenas sem trilha, e às vezes uma notinha aguda só, você já fala, lá vem merda. Eu lembro do Iluminado. Né? Cria um clima muito brutal, se tirar o som dali do Iluminado. E a coisa da imaginação também, né? Quando você começa a tocar uma música, por mais que a pessoa seja durão assim, né? Sei lá, meu avô, ou alguém que é durão assim, fala, não vai. 2 notas você toca da música, a imaginação ela faz assim, cara. Você sai do lugar mesmo, né? Falando... a sua imaginação vai longe, te leva em algum lugar, remete a alguma coisa, mas aí você já volta e... Sabe o que eu quero dizer? A música ela tem um poder de levar cada um pra um lugar distante, viajar. Sabe quando você fica brisando, olhando pra parede assim? A música te leva pra um lugar que não é ali, e aí você volta e fala, não, aquele lugar não existe e tal, mas todo mundo tem sabe, essa coisa quase que... te inspira? Quais são os momentos que te inspiram? Vixe, cara, difícil. Eu andar e sair fazendo melodia. O que me inspira muito é caminhar. Eu fui turistar agora, fiquei em parque de diversão lá, ficava o celular inteiro... Mas eu também concordo que é 1% inspiração, 99% transpiração. Tem que trabalhar. Depois que você fez aquele videozinho, você... E não sei, cara, eu acho que o melhor estudo de todos é escutar música. É isso que eu ia falar também. Milton, Paul McCartney, Andreas Kisser, os caras lá atrás, a gente tem ouvido cultural, né? A gente sabe que faz pam, pananana, pam, pam. Não foi porque... Foi cultura, né? A gente escutou tanto isso. Então meu pai escutou tanta música, o Milton escutou tanta música, o Paul McCartney escutou tanta música, pegou todos os trejeitos ali, tudo que o Beethoven, o Mozart e o Bach sofreram pra revolucionar e aprender, já tá mastigado, né? Então acho que uma das melhores coisas que mais inspira também é escutar música, cara. Escutar música, álbum completo, Pink Floyd, Dead Fish, escutar tudo, né? Louco. Um garoto de 27 anos ouvir um álbum completo, cara. Isso infelizmente. E eu tenho feito um álbum completo, né? Vim aqui falar de um álbum que tem começo, meio e fim, tem retomada de tema, né? Fala do álbum, cara. A gente filosofou, falou muito pouco do álbum. Vai filosofar mais ainda, então. Então vai, bicho. É também uma geração... É uma geração que não escuta álbum completo. É uma geração que, politicamente também, qualquer discurso político um pouco mais... Nada no mundo vai se resolver simples, né? Falar, olha, vou fazer isso aqui, pronto, vai resolver. Acabar com isso. Vamos acabar com isso aí. Não é assim, né? Então... E também o discurso político ficou datado, né? Tipo, vamos sentar e falar 1 hora sobre esse problema pequeno? Não, velho. É a mesma coisa com música, a mesma coisa talvez nessa entrevista, né? Eu falando pra caramba, filosofando, ou talvez um monte de gente falando, nossa, vai ver 10 minutos caramba, da entrevista. A nossa geração, ela é muito imediatista, né? Muito rápido, assim, não tem tempo de escutar um álbum de 40 minutos, que cara, é menor que sinfonias, um disco inteiro com várias músicas. Mas eu acho que a música é uma arte temporal e não precisa ser comprido ou longo, mas você precisa trabalhar, né, com a memória. Por isso que no Yes ali eu choro quando volta um tema depois de 18 minutos, você fala, cara, só teve aquela força porque demorou 18 minutos pra chegar, né? E por aí vai, no Beethoven também, tô sempre citando esses caras, né? Mas a música é uma arte temporal, ela tem esse negócio, e acho que no álbum também, como eu mencionei, a primeira música chama The Rivals Are Fed and Rested, a primeira música e o álbum todo, que é Os Rivais Estão Alimentados e Descansados, é um contexto darwinista e de luta de classes, também faz esse paralelo. Mas ao longo do disco, né, que vai falando, os rivais estão alimentados e descansados. Eu vi isso num documentário de animais, que era territorialista, alguns macacos estavam ficando sem fruta e outros macacos estavam benzão, eles precisavam invadir outro território, mas eles estavam fracos e os rivais estavam alimentados. E a mesma coisa disso, né? Quem acorda, não jantou direito ontem, comeu um pão, tem que acordar às 6 horas da manhã, pegar um busão, e aí vai chegar no trabalho atrasado pro chefe falar, porra, velho. O chefe é o rival bem alimentado, né? Então, lógico, eu tô num lugar de privilégio, né? Eu cheguei aqui sendo chamado de herdeiro, mas é um álbum que discute isso, cara. Não era pra te insultar, imagina. Eu sou herdeiro Era um salamalecum, assim, tipo... Todos somos herdeiros de alguma coisa, né? De DNA e de várias coisas, assim. E eu não sou a Sasha também, então... Mas tenho o privilégio de ter sempre acesso a instrumentos,
momentos, né? Acho que é sempre essa complicação. Eu vou fazer terapia também. Né? Você faz terapia? Faço terapia. É. Eu perdi minha mãe, né, cara? Isso então, é algo. Foi... E tem a coisa do pai, né? Você é primogênito? Eu era o primogênito. Minha irmã é mais velha. Sua irmã é mais velha? Mas ela... tem um filtro ali. Então, exato. O primogênito sempre mais. Toma as porradas primeiro. Ela apanha mais. Ela é mais doidinha, pintou o cabelo. Sim. Eu era o primogênito e eu chegava tarde em casa e, meu irmão do meio não passou nada por isso. Sim. Virava à noite e minha mãe cagava. Total. Meu pai também. E eu tenho um irmão mais novo ainda. Que quer ser músico também, curte álbuns completos. Então, vamos ver. Mas, voltando pro álbum. Volta pro álbum, O álbum, ele fala desse paralelo aí, né? Descansar e comer. E aí, até o fim do álbum, ele vai desenvolvendo uma coisa que eu já falava no meu primeiro EP, que é a supernova, o sol vai explodir. E talvez eu sempre... Cara, eu falo muito da morte. No próximo álbum que eu tô fazendo, já fala da morte de novo, assim. E aí, eu tava falando, será que eu tô falando muito da morte, cara? E aí, esses dias, o meu vô tá com 70 anos, o pai da minha mãe, tá com o joelho bem zoado. E aí, outro momento sentimental aqui da entrevista. Mas aí, eu cheguei pra ele e perguntei... como é que você se sente, assim, bem filosoficamente, né? Tá aí, né? Nesse lugar aí, cabelo branco pra cima. Nesse corpo. Bengala, né? Muito simbólico, né? A bengala. Por isso que eu perguntei, falei, chegou, né? Ele sai, assim, eu moro com eles, né? Com meus avós, parte de mãe. E aí você escuta ele na casa inteira, a bengalinha, fazendo barulho, assim. Então eu perguntei pra ele como é que era. Ele encheu o olho cheio de lágrimas e falou, tô chegando perto do fim da vida, né? E aí ele foi pro hospital que ele pegava, pegou um Uber, e aí eu entrei e brinquei com a minha cachorra, olhei bem no olho da minha cachorra que tem 12 anos. E aí tudo isso... explodiu a minha cabeça e falar, cara, não tem assunto mais na nossa cara que tá aqui, né, cara? Tá aqui te olhando assim, você fala, sai daqui, cara. É a morte, né? Tudo, cara. A vida inteira é uma piada e a morte que é a risada, né? Tipo, é meio isso, assim. Então, cada vez mais eu falo da morte e no álbum, o álbum termina falando que o dono de todo o descanso, de toda a comida, na verdade é o sol, né? Tudo que a gente come passou pelas plantas. Você é vegano, né? Sou vegan. E passou pelas plantas, mas tudo que foi pros animais, primeiro veio da fotossíntese, exato. Enfim. Então, uma hora o sol vai explodir, tudo vai voltar pra ele. E o disco é meio filosófico nesse sentido. E ao mesmo tempo, várias músicas no meio de, a galera vivendo aí de boa, enquanto não imagina que lá vai acabar e vai explodir. E aí, então tem várias vinhetinhas paulistanas, né? Uma que fala de um taxista, uma que fala de um agiota. E aí no final, depois que tudo explode... Nada mais paulistano. Exato. Taxistas e agiotas. E aí, depois que tudo explode, né? Na retomada do tema, que é a penúltima música, tem uma última música que também é muito bonita, fala da morte, chama Se os Supérfluos Superassem a Supernova. É uma música que é um exercício sobre se nós, como humanidade, superássemos. Aí fala, não seria o fim da nossa fauna e flora, a gente ia continuar com os recordes humanos, talvez não seria o fim da fauna e flora, não por hora, né? E aí, seria o ápice da nossa aurora, a gente teria superado todas as nossas dificuldades, a gente teria vencido as provas, até pareceriam fáceis as provas, né? A letra fala mais ou menos isso. E aí eu concluo falando, mas os que não morrem sofrem, e por mais que o sonho convenha, a nossa maior superação é aceitar que é hora de ir embora. E aí o álbum vai terminando naquela coisa meio Stevie Wonder, cheio de violão, cheio de coisa, assim, um clima, sabe aqueles fins de música que já falou tudo, e aí fica 2 minutos naquele looping, assim, falando, é hora de ir embora, nós não viemos pra ficar. Então o álbum fala meio isso, assim, é uma explosão de supernova. Genial, cara. Mas os que não morrem sofrem. E por mais que o sonho convém, nossa superação é aceitar que é hora de ir embora. Genial, cara. Que massa. Genial. Muito obrigado por... Não tem obrigado, essa. De verdade. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu verbo, pela sua juventude e pelo seu tesão com música, cara. Porque, só de você falar de música aqui, eu vou chegar em casa hoje, vou ouvir um tanto de outras coisas e a sua assessora de imprensa tá falando sobre... É isso, para as pessoas me seguirem no Instagram. Fala lá. Me sigam no Instagram e ouçam em todas as plataformas digitais os clipes. Tem vários clipes já, Lyric Video, tem 2 clipes, a música da minha mãe tem clipe. Spotify, Deezer, tá tudo lá. Deu o nome da rede. Sua rede é Johan Kisser. É um nome difícil, mas vocês conseguem. Procure saber. É isso aí. É Y-O-H. É Kisser em alemão, Kisser de beijoqueiro mesmo? De beijoqueiro mesmo. E não é artístico, não. Sim. É o nome. O cara fala, que ridículo, cara. Você que escolheu isso. Você chega na Alemanha, que os caras leem seu passaporte Kisser, os caras era pra ser com J, meu nome, né? Joanne. E lá, como eu nasci nos Estados Unidos, na época que meu pai tava lá, né? Com a Roadrunner, na época do Roots, eu nasci em 97, pouco depois. E aí a minha mãe ia me chamar de Joanne Kisser, só que lá ia ficar Joaninha Beijoqueira. Aí colocaram com Y pra não ser tão assim. Sim, aí eu vim pra cá, pro Brasil e... Mas ela talvez seja melhor do que Bona. Pode ser. Vamos nessa.
Obrigado, Johan. Cara, obrigado demais. Obrigado, velho. Legal demais. Valeu, hein? Valeu. Muito obrigado por esse episódio. Siga-nos nas nossas redes, Terra Entreter, todas as nossas arrobas, Cucamonga Insta, Rodrigo Lima Fish, Luiz César, etc. e Johan Kisser. Aquele abraço, muito obrigado por mais essa, foi genial, como sempre.